Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Você já sabe, né? Toda sexta-noite nós temos um encontro para debater um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida, recebendo sempre dicas para auxiliar no nosso bem-estar. No programa de hoje, o nosso assunto é baixas temperaturas, pandemia e a saúde das crianças. Por isso, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o especialista, pediatra, Dr. Fernando Ferri. Seja muito bem-vindo ao Equilibre-se, doutor. Boa noite, Isabel. Boa noite ao público que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar conversando contigo e estou à disposição para esclarecimentos. Perfeito. Doutor, iniciamos oficialmente o inverno nessa semana e pelo segundo ano consecutivo em um cenário de pandemia. Quais as principais preocupações no que se refere à saúde das crianças e dos adolescentes em especial? Uma pergunta muito importante, Isabel. Pelo segundo ano, como falaste, né, a gente está enfrentando essa pandemia e isso tudo está acarretando várias situações diferentes que nós estávamos acostumados a viver, né? Então, além da situação, por exemplo, dos isolamentos, né, a situação das escolas, então as crianças por muito tempo ficaram em casas, né? Tudo que a gente está observando também são situações psicológicas, né? Não apenas das crianças, mas como das famílias, da comunidade como um todo, né? A gente então é um período que a gente está se autoconhecendo, né? E a principal palavra nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a resiliência e o autocuidado e o cuidado com os demais que nós tanto amamos, enfim, muito importante durante esse período, né? Com certeza. Doutor, no que se refere especificamente às doenças respiratórias, aos problemas que podem ser mais comuns nesse período do inverno, né? Quais aí os sinais de alerta, os fatores que merecem uma atenção especial por parte dos pais e responsáveis? Muito bem. Durante o período de inverno, então, é muito comum a gente observar quadros respiratórios, por exemplo, infecções de otites, sinusites, pneumonias, enfim, né? Quais os principais sintomas que a gente sempre deve tomar cuidado, né? É aquela situação que a criança passa a não mais apresentar as situações corriqueiras do seu dia a dia, né? A criança acaba ficando mais retraída, né? Situações, então, que a criança acaba, então, não se alimentando de forma adequada, aquela febre alta de 2, 3 dias que não abaixa com analgésicos, com antitérmicos, né? Então, só das situações, assim, que nos chama atenção, os quadros respiratórios muito comuns durante esse período, que a gente sempre deve procurar o seu médico, o seu pediatra, enfim, para fazer uma avaliação mais completa e mais ampla, né? Com certeza, mesmo porque a criança, por exemplo, ela nem sempre tem essa questão de, né, reclamar, digamos assim, e aí exige até uma atenção ainda especial. Exatamente. Então, a criança, diferentemente do adulto, né, a criança ela acaba não informando, né, não explicando o que ela está sentindo. Muitas vezes o médico, o pediatra, ele tem a experiência, a expertise, enfim, de poder estar avaliando e detectando alguma alteração no exame físico que vai estar sugerindo algum quadro infeccioso, algum quadro que demanda algum tratamento específico e acompanhamento na sua sequência, digamos assim, né? Certo. E como é possível prevenir, doutor, e ao mesmo tempo os fatores de risco, quer dizer, para auxiliar aí, né, nessa questão do cuidado, principalmente das crianças? Uma coisa que a gente observou bastante durante esse período da pandemia, né, como as crianças ficaram muito tempo em casa, então aquele contato, aquele convívio direto, aquele convívio próximo, né, acabou então sendo evitado e muitas infecções elas são muito comuns de transmissão durante esse contato mais íntimo, né? Então, tudo que a gente está vivenciando nesse momento são situações que a gente previne não só infecções em relação à parte da pandemia do coronavírus, mas situações respiratórias, virais, de qualquer tipo de situação ou natureza, né? Então, sempre orientamos de uma maneira geral, então, evitar aglomerações, né? O nosso uso de máscaras, então, isso deve ser fazer presente sempre em qualquer lugar, né? E também aquelas situações, por exemplo, de acúmulo de pessoas, familiares, né? Se tem algum familiar que esteja com algum sintoma respiratório, a gente sempre orienta que fique em isolamento, enfim, até seu diagnóstico, enfim. E isso tudo previne, então, grandes chances de transmissão dos vírus e qualquer tipo de situação que seja amplamente
acontecendo no momento, né? Perfeito. Doutor, e outra questão também em relação aos ambientes, né, muito fechados e a questão da próprio aquecimento, seja por ar-condicionado, estufa, enfim, isso também merece uma atenção. Essa troca de ambientes daqui a pouco pode provocar alguma alteração também. O que a gente sempre salienta em relação na pediatria, né, são aquelas situações de mudança brusca de temperaturas, né? Então você está num ambiente que tem um ar condicionado, uma temperatura elevada, e daqui a pouco você troca, né, para um ambiente com uma temperatura mais baixa. E além disso, outra situação também muito importante é aquela correnteza de ar, né? Por exemplo, está num ambiente fechado, daqui a pouco você vai para fora com uma criança, enfim, então aquela mudança brusca juntamente com aquela correnteza de ar também são situações que sempre se deve evitar, principalmente durante esse período do inverno, né? Certo. Doutor, a questão da pandemia, muitas pessoas acabaram adiando aí as suas consultas de rotina, os seus acompanhamentos médicos, seja para prevenir ou, enfim, quando não estão se sentindo bem, muitas vezes acabavam aguardando por receio de uma contaminação pelo coronavírus. Como é que o senhor observa esse cenário na sua área especificamente, né, das crianças, dos adolescentes, enfim, sentiu esse impacto também? Foi menor? Como é que foi assim? Muito bem. Então, desde o início da pandemia, já há mais de um ano, né? Então, inicialmente houve a orientação de evitar acúmulo de pessoas, né, nos hospitais, nos ambientes dos consultórios, enfim, a gente observou claramente, então, uma redução do número de consultas, né? E isso, aos poucos, está voltando ao normal, né? Dentro da área da pediatria, a gente sempre tem a importância das consultas de puericultura, né? Que são aquelas consultas mensais, principalmente dentro do primeiro ano após o nascimento da criança, né? E nessas consultas a gente sempre avalia, então, questões da amamentação, questões de alimentação, vacinação, né? Então, tudo isso a gente sempre preconiza como muito importante, assim, para o desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida, principalmente, né? Uma das situações que a gente observou também, já amplamente divulgado pela mídia, né, foi a redução das vacinas, né, no calendário vacinal comum na pediatria, né? Porque as pessoas realmente acabaram não indo às consultas e, por consequência, deixando de vacinar seus filhos, enfim, né? Isso é muito preocupante, Muito né, preocupante. Então, muitas situações de doenças que já estavam erradicadas há bastante tempo no nosso país, né? Por exemplo, sarampo, a poliomielite. Então, a gente acabou, pela queda vacinal, né, pela redução das taxas de vacinação, aparecendo casos esporádicos, então, dessas doenças que já estavam erradicadas do nosso meio. Então, vale o alerta para as pessoas não deixarem, independente, né, seguindo todos os protocolos, é claro, mas mantendo em dia toda essa atualização da caderneta. A consulta pediátrica, né, durante esse período inicial desse primeiro ano, a gente sempre salienta, então, a importância de manter sempre o calendário vacinal atualizado, né? E a função do médico pediatra é sempre informar as famílias da sua importância, enfim, a temporalidade de cada vacina. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a gente sempre orienta as famílias da melhor maneira possível, né? Doutor Fernando, assim, quando a gente é adulto, a gente está sempre reforçando a importância de seguir bons hábitos, hábitos saudáveis, seja pela alimentação, exercícios físicos e tudo mais. Mas na fase adulta, que eu digo porque a gente acaba debatendo mais sobre isso. Mas esse é um cuidado que deveria começar cedo, ou poderia começar cedo, e que faria toda a diferença, certo, doutor? Exatamente. A saúde, né, ela não é apenas do aspecto físico, também não é apenas do aspecto emocional, é um aspecto geral, né? Então a gente sempre, além de uma boa alimentação, não apenas nos adultos, né, mas as crianças, a gente sempre sugere, então, evitar alimentos que sejam industrializados, alimentos que não sejam saudáveis. Então, tudo isso faz parte do contexto da alimentação familiar, né? Além disso, atividades físicas, né, não é apenas o adulto que deve fazer, obviamente, né? Mas como é que se faz, então, em relação às crianças na pediatria, né? Obviamente, a gente não vai orientar que a criança vá até a academia, erguer peso, enfim, mas a gente sempre preconiza, então, atividades lúdicas, né? Atividades ao ar livre, né? Então, junto com as suas famílias, final de semana, em lugares que tenham um espaço amplo, enfim. Tudo isso é muito importante, assim, até para o desenvolvimento global da criança, né? Então, sem dúvida nenhuma, a atividade física, não apenas no adulto, como na pediatria,
sempre é uma boa dica de saúde, sem dúvida nenhuma. Doutor, e quais seriam aí, digamos, algumas falhas ou, enfim, algo que merece ainda mais atenção nesse quesito, por exemplo, da alimentação, que o senhor percebe que é corriqueiro e que merecia uma mudança de postura? Porque, claro que os pais, os responsáveis, eles são o exemplo direto da criança, né? O que o senhor alertaria quanto a isso? Eu acho que o que a gente sempre salienta, né, nas consultas é que a alimentação da criança, normalmente, ela é o reflexo da alimentação do adulto, né, dos seus pais e da família, né? Então, quando eu vou orientar, enfim, uma família, eu sempre acabo objetivando, então, a mudança de hábitos familiares, né? Então, aquela alimentação que contenha pequenas ou mínimas quantidades de embutidos, mínima quantidade de enlatados, né? Sempre preconizando uma alimentação com grande quantidade de frutas, verduras, né? Os refrigerantes, as balas, né? Então, é difícil muitas vezes você modificar um hábito completo, né, dessa família que já tem hábitos assim, vícios já de longa data, né? Então, o que a gente sempre acaba orientando? Que tu não precisa modificar os 7 dias da semana, né, em relação à alimentação dessa criança. Então, você consegue aos pouquinhos, né? Então, tudo isso acaba, então, de uma forma mais harmoniosa, causando um impacto em relação à saúde, não só da criança, mas da família como um todo também, né? E no futuro também, né, dessa criança. Sem dúvida nenhuma, né? Porque os bons hábitos a gente sempre adquire desde os primeiros anos de vida, né? E muitas vezes eles têm uma relação muito próxima do que aquilo que a família se alimenta, do que aquilo que é o normal da sociedade, enfim. Então é importante assim, essa modificação e esses bons hábitos desde a primeira infância, né? Sem dúvida. Doutor, falando na questão de desenvolvimento que o senhor citou antes, como que as tecnologias, que o celular, o computador, que estão muito presentes no nosso dia a dia, enquanto adultos, e das crianças e adolescentes também. Como que o senhor avalia essa questão, considerando os fatores positivos e também os que merecem aí um alerta para que acabem não trazendo algum problema? Uma pergunta bastante importante, tá? Inclusive tem uma normativa da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016 que dá algumas orientações em relação ao tempo do uso de tela, né? Claro que a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e não tem como a gente excluir essa tecnologia e muitas vezes ela é muito benéfica para nós todos, né? Mas em algumas situações durante a infância, né? Quais são as orientações que a gente sempre deve passar em relação às crianças, né? Em relação às crianças menores de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não sugere então o uso de tela, né? Pois não há nenhum benefício em relação a esses equipamentos, enfim, durante esse primeiro momento de vida da criança, né? Após os 2 anos, então, existe a possibilidade então das crianças estarem fazendo uso de telas, né? Mas o tempo é um tempo que deve ser pelo menos controlado, né? De 2 a 3 horas por dia, né? Então, muitas vezes a gente observa assim que as crianças ficam muito mais tempo, né? E isso não tem um benefício em relação ao seu desenvolvimento psicomotor, de coordenação, enfim, é muito significativo então ter essas regras, né, em relação a esse tempo de uso de tela. Então, outras situações também que são bem importantes, né? Então, além do tempo de uso diário, então evitar que a criança fique usando a tela em locais fechados, né, que não tem uma supervisão de um adulto, uma supervisão dos seus pais, né? Evitar também situações de crianças maiores virarem à noite fazendo jogando, enfim, né? Também são situações que a gente sempre tenta evitar, né, nessas situações, né? E também evitar que a criança, nos horários de refeições, faça uso dessas telas, dessas tecnologias. Então, são alguns cuidados assim, muito importantes que a gente sempre deve orientar em relação à tecnologia. Ela é muito boa, sem dúvida nenhuma, mas em relação a essa faixa etária, a gente sempre deve ter esses cuidados que são muito importantes, sem dúvida nenhuma, né? Tudo tem limite, né, doutor? Então é importante sempre controlar. E esse contato também intercalando a questão do uso de tecnologia com um ambiente aberto, ao ar livre, ou enfim, atividades, isso também faz a diferença, né, doutor? A gente sempre deve ter um equilíbrio na nossa vida, né? Então, equilíbrio alimentar, um equilíbrio da atividade física, um equilíbrio no tempo do uso de tela. Então, a nossa vida, ela merece e a gente deve manter esse equilíbrio, porque a gente observa que é muito saudável, né, e salutar termos bons hábitos. Com certeza. Não só na idade
de criança, mas durante a nossa vida, né? É algo contínuo, permanente, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre imunização agora. A gente nunca falou, eu acho, tanto em um momento como esse. Claro que a atenção especial agora é voltada à questão da Covid, né, no público adulto também. E a gente sabe que na questão das crianças e adolescentes ainda os estudos estão acontecendo. Recentemente teve a aprovação, então, para as pessoas com mais de 12 anos de idade com comorbidades, mas é algo que está avançando pouco a pouco nos estados. Como é que o senhor visualiza esse cenário e a sua expectativa quanto à cobertura vacinal por completo desse público? Eu não tenho dúvida nenhuma que a cobertura vacinal será o principal fator, né, para a gente controlar essa pandemia, né? Estudos já estão muito dia a dia sendo concluídos e avançando em relação a essa temática, né? E em relação à vacinação na faixa etária pediátrica, então teve essa liberação já da Pfizer, né? Isso. Em relação à vacina, mas o que está acontecendo hoje em dia? Então a gente está observando então que houve então uma priorização daqueles grupos, daquelas faixas etárias que realmente têm mais comorbidades, as pessoas mais idosas, enfim, estão sendo vacinadas nesse momento, obviamente, né? Mas eu não tenho dúvidas que a pediatria, assim como também um grupo das gestantes e lactentes, né, que já estão sendo vacinados nesse momento, o plano, sem dúvida nenhuma, será a imunização total da população, inclusive na faixa etária pediátrica, né? Com certeza. Doutor, e em se tratando especificamente da questão da Covid, que também é algo que está cada vez mais em debate, no caso das crianças e adolescentes, os impactos, sintomas, como que elas enfrentam, digamos assim, essa doença em si, né? Como é que o senhor visualiza também essas pesquisas, o que já foi identificado até o momento e a sua principal preocupação? Em relação à faixa etária pediátrica, diferente da faixa etária adulta, né, a gente não observa situações mais extremas, mais graves, né, principalmente em relação à parte de sintomatologia, né. O que se observa é que as crianças, né, por terem um sistema imunológico mais atuante, enfim, um sistema imunológico comparativamente com uma pessoa idosa muito melhor, né, acaba então não demonstrando, não apresentando muitos sintomas, né. Na maioria das vezes as crianças acabam então passando pela doença sem muitas vezes apresentar sintomas, né? Mas por outro lado também existem algumas situações, né, bastante graves, né, inclusive com internações e com evoluções para óbito. Um exemplo é a síndrome inflamatória multissistêmica pós-infecção pela Covid, uma síndrome, né, muito rara, que a criança acaba então adquirindo, entrando em contato com o Covid, com a doença, né, com o vírus, na verdade, há 2, 3 meses, e após um certo período acaba apresentando situações importantes de falência cardíaca, falência renal, uma falência multissistêmica de órgãos, né? Muitas vezes evoluindo para óbito. Então tiveram alguns casos, inclusive ano passado na região de Caxias do Sul, até foi divulgado na mídia, né? Que é uma situação nova, né? Que a gente acaba observando, infelizmente, algumas situações, né? Então, a maioria das crianças realmente não apresentam sintomas, passam pela doença basicamente sem grandes intercorrências, mas os estudos hoje em dia estão apontando essa situação extremamente grave. E o que a gente também observa, os estudos estão em andamento, a gente avalia que o que é verdade hoje, talvez amanhã já não seja, e todos os dias as situações estão evoluindo, avançando nas pesquisas, né? A evolução da doença também está em andamento, então tudo é uma situação muito diferente, né? Sendo atualizada, digamos assim. Momento, exatamente. E doutor, por isso que vale também esses protocolos, a importância dos protocolos tão difundidos, tanto para os adultos quanto para as crianças também, como o senhor havia citado antes, e eles auxiliam para tudo, para outras doenças também, não só na questão da Covid, né? O que a gente tem então como muito significativo, né? Então é a higiene, né? Então a higiene, a lavagem de mãos, o uso de máscaras, né? A situação muito importante também é evitar aglomerações, então desnecessárias, né? Então tudo isso a gente avalia como muito propositivo, né? E com resultados muito importantes em relação à prevenção,
principalmente em relação à parte de disseminação do vírus, né? E, sem dúvida nenhuma, a vacinação é uma outra situação muito importante, né? Que a gente está avançando todos os dias, né? E a gente sempre passa a mensagem para a população que é muito importante se vacinar. Não deixe de se vacinar. Então, as faixas etárias estão baixando, né? Então, cada município tem suas programações em relação a esse calendário vacinal, e são as medidas que a gente tem disponíveis até esse momento, e a gente deve fazer uso delas para poder ter um futuro melhor, né? Uma perspectiva de melhora a curto e a médio prazo. Né? A esperança de todos, né, doutor? Exatamente. Falando sobre voltando um pouquinho nas vacinas de um modo geral, como a gente havia comentado antes, eu gostaria que o senhor deixasse mais um alerta, principalmente frisando, então, as principais que nós temos, né, na faixa infantil ali, que merecem aí uma atenção, não podem ser esquecidas, né, para não complicar e não trazer outras doenças, então. Exatamente. Então, dentro do calendário vacinal do primeiro ano da criança, né? Então, a gente tem, logo após o nascimento, a primeira vacina que se recebe, inclusive, no hospital, que é a primeira dose de hepatite B. Né? Posteriormente, então, temos a BCG, que é uma vacina que é feita no primeiros 30 dias de vida após o nascimento. Posteriormente, então, temos vacinas com 2, 4 e 6 meses, né? Que é a vacina pentavalente, pneumocócica, a poliomielite e o rotavírus. São todas situações assim que a gente vai orientando nos consultórios, né? Após, então, no terceiro mês, temos a vacina contra a meningite, a meningocócica, né? Posteriormente, então, a gente repete no quarto mês as vacinas dos 2 meses. Posteriormente, a gente faz com 5 meses a repetição do terceiro mês, que é a da meningocócica, e com 6 meses a poliomielite e a pentavalente. Então, são reforços, feita a vacina com 2 e reforço com 4 e 6 meses, né? Após, a próxima vacina, então, é a da febre amarela com 9 meses, né? E depois, completando o calendário vacinal no primeiro ano, então, com 1 ano de idade, a tríplice viral, o reforço da meningite e o reforço da pneumocócica. Então, praticamente até o 7º mês é uma vacina por mês. Claro que eu acabei citando as vacinas, né? Mas na consultas de puericultura mensalmente, então a gente sempre acaba orientando, informando quais vacinas que são feitas a cada mês, né? A importância de vida, mas basicamente no primeiro ano da criança tem todas essas vacinas que eu acabei citando. Para seguir certinho a ordem ali também, né? Doutor, para a gente ir encerrando o nosso programa, eu gostaria que o senhor reforçasse o alerta a todos os pais responsáveis, quanto à importância, então, de observar alguns sinais, né, possíveis sinais aí das crianças para algum problema, alguma coisa assim, que não pode ser deixado de lado, não pode ser ignorado, para a gente auxiliar a todos aí a manterem a qualidade de vida e o bem-estar. Muito bem. Em relação, por exemplo, então, esse período de isolamento, né, muitas crianças, então, acabam, então, modificando, então, a sua forma de agir, algumas situações de agressividade, algumas situações de isolamento, né? Tudo isso, então, são sinais que a criança pode estar passando por algum estresse psicológico e, com certeza, está demandando alguma situação de ajuda, né? Sempre salientando, então, aquelas atividades físicas ao ar livre, né? Principalmente dentro do ambiente familiar, finais de semana, lugares abertos, né? Então, atividades lúdicas. Então, tudo isso é muito importante da parte psicológica em relação às crianças, né? Aquela situação, então, da higienização, do cuidado com o uso de máscaras, evitar acúmulo de pessoas, enfim, em situações desnecessárias. Tudo isso, então, a gente avalia como muito importante durante esse período de pandemia, e qualquer situação de anormalidade, sempre a gente orienta a avaliação médica, né? Se a criança, enfim, já está acompanhando o seu pediatra, fazer a avaliação com o seu pediatra, o adulto, enfim, com o seu médico também é sempre bem importante essa avaliação, caso houver necessidade. Com certeza. Doutora, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibre-se e já fica o convite para uma nova conversa. Muito obrigado, Isabel. Uma boa noite para os ouvintes e sempre à disposição. Assim nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Você pode conferir esse e outros programas diretamente na página do Facebook do Jornal e TV Bom Dia. Agradeço a atenção de todos, tenha uma ótima noite e até a próxima semana.